Livro Mensageiros do Amanhecer, capítulo 20. O título desse capítulo é Sexualidade, uma ponte para níveis superiores de consciência. A gente vai chegando ao final do livro e esses próximos 2 capítulos eles vão ser mais longos também, tá? Então eu vou ter que mais uma vez fazer a separação entre parte 1 e parte 2 e eu peço a compreensão de você que está acompanhando aqui, porque assim fica mais leve, né? O tempo fica menor do vídeo e também a minha garganta agradece, porque é bem desafiador gravar direto, né? 1-2 horas seguidas falando, né? Então para mim, para minha garganta também é melhor. Então eu vou fazer de novo essa separação. Esse capítulo ele tá bem especial e vem mexer com uma coisa muito arraigada na nossa sociedade, que é a questão da sexualidade. Então, mais uma vez, eu vou pedir a mente aberta aqui para todas as questões que eles vão trazer e tudo isso que, de certa forma, vai tocar feridas nossas, né? Feridas inconscientes, do inconsciente coletivo, inclusive, né? Da sociedade, da humanidade, e vai, inclusive, explicar por que isso acontece. Tá bom? Então é um capítulo bem especial e eu espero que você consiga absorver toda a energia que ele traz. Quando a vossa biblioteca foi arrancada das prateleiras e espalhada, e do vosso DNA só restaram 2 fitas com pouquíssimos dados e pouquíssima memória, a vossa sexualidade foi deixada intacta no corpo físico. Foi deixada como forma de reprodução, claro, como forma de manter a espécie em contato com sua própria essência e trazê-la à vida. E, no fundo do mecanismo da sexualidade, encontra-se uma sequência que pode ser atingida e que tem sido procurada e mal compreendida por muitas pessoas. Chama-se orgasmo. O orgasmo foi distorcido de seu propósito original. O vosso corpo esqueceu o orgasmo cósmico que é capaz de atingir, porque a sociedade vem dizendo há milhares de anos que a sexualidade é ruim. Ensinaram-lhes isso para mantê-los sob controle, para impedi-los de buscar a liberdade disponível através da sexualidade. A sexualidade liga-os à frequência do êxtase, que os une novamente à vossa fonte divina e à informação. Então aqui só fazendo, né, uma primeira pausa para trazer para nossa consciência tudo aquilo que vai ser acessado aqui, tá? Então a sexualidade aqui está querendo dizer respeito essa troca entre 2 pessoas na busca pelo prazer. Então é diferente de pensar no sexo, né, que é a procriação em si, é o ato físico, mecânico, digamos assim. A sexualidade, ela vai além. E nesse caso eles falam muito da questão do orgasmo, que é o ápice dessa energia que vai se acumulando entre 2 corpos, digamos assim, até alcançar estados mais elevados de consciência. Então, sim, é possível chegar a esse êxtase profundo, cósmico, espiritual, através de uma troca energética entre 2 pessoas. Então, é isso que a gente tem que focar aqui na força que a sexualidade tem, no poder que ela tem de nos fazer acessar estados de consciência mais elevados. E eu acredito que justamente por isso a sexualidade é tão menosprezada, diabolizada, né? Existe aí um controle muito grande dessa energia. E eu acho que tudo que é tentado reprimir, tudo que é tentado, de certa forma, ser vandalizado, banalizado e reprimido na nossa sociedade, na nossa mente, no nosso corpo, é porque existe alguma importância nisso. Vocês conseguem perceber? Como, por exemplo, a questão das emoções, a questão da sexualidade, são energias muito fortes e muito profundas que nos libertam dessa prisão que a gente está. Por isso, justamente, elas têm essa ideia um pouco distorcida, digamos assim, né? Por isso que tentam nos controlar naquilo que a gente sente e no nosso envolvimento sexual com as pessoas, para que ele fique no nível mais básico e instintivo,
máximo, né? Que é o nível da vibração que se sustenta nesse planeta. Se a gente for além disso, a gente começa a alcançar estados de consciência e outras percepções da realidade que seria muito perigoso, né, para quem comanda tudo isso aqui. Então é importante a gente perceber o poder que a gente tem nas nossas mãos, de uma maneira muito simples, principalmente quando a gente começa a se libertar de crenças, quando a gente começa a se libertar de dogmas que foram colocados a serviço dessa manutenção. E é isso que a gente tem que entender, tá? Não existe pecado aqui. É uma coisa muito séria que a gente precisa se libertar de uma vez por todas. A sexualidade ganhou uma conotação de palavrão neste planeta, e este palavrão está arquivado na vossa memória celular, não apenas nesta encarnação. Há milhares de anos vem sendo usado de forma desapropriada. É necessário que limpem toda a negatividade que envolve a sexualidade nesta vida, para experimentar a energia sexual e a expressão sexual nos vossos eus multidimensionais. Os vossos órgãos sexuais são avenidas que levam ao prazer e criam frequências que estimulam o corpo e potencialmente conduzem ao eu espiritual superior. A sexualidade é tão mal compreendida neste planeta que, quando é compartilhada entre duas pessoas, é muito raro existir a intenção de uma ligação espiritual. A sexualidade invoca uma espiritualidade livre que conhece seu poder criador. Contudo, raramente ela é usada como ponte que os conduz a níveis mais elevados de consciência. Então a gente precisa começar a limpar um pouco essa carga, esse peso que a gente carrega de certa forma na nossa memória celular, no nosso inconsciente, né? No nosso campo morfogenético. Então não é simplesmente, eu não acredito mais nisso, né? Parece que a hora que a gente vai tentar ter uma troca mais profunda com alguém, vem todos esses fantasmas à tona, né? Vem todas essas vozes, vem toda essa dificuldade de se entregar verdadeiramente, de viver a sexualidade em toda a sua potência e buscando nessa troca com outra pessoa, nessa troca mais íntima que existe, uma ligação espiritual, uma ligação de alma para alma e não de corpo para corpo como a gente faz, né? A gente realmente fica muito na camada mais superficial possível, que é a questão da procriação. Então, seja para procriar ou não, a gente sempre está na primeira camada e a gente simplesmente não se permite, né? Eu acho que ver o corpo do outro como um templo sagrado, né? Usar esse momento para realmente estar no aqui e no agora. Muitas vezes a gente está com outra pessoa e a gente está pensando em outras coisas, a gente está com a cabeça a mil, a gente não desliga em nenhum momento, a gente não está praticando a presença, digamos assim, né? A consciência plena. Então, essa troca com o outro, essa troca de energia sexual, que é a energia da criação, que é a energia mais potente de criação que existe, ela pode sim ser uma meditação, inclusive, tá? Se a gente tiver essa intenção, quando tiver com outra pessoa, de estar presente, de sentir todas as sensações e se permitir acessar um estado mais elevado de consciência a partir dali. Nós temos conversado com várias pessoas que vêm utilizando a luz. Uma vez encontrado o parceiro adequado, dentro de uma situação monogâmica, elas têm conseguido atingir estados de ser muito elevados. A monogamia funciona muito bem para vocês por causa do nível vibracional em que se encontram. Quando tem muitos parceiros, há uma tendência a ser menos honesto com cada um deles e a esconder a vossa verdadeira essência. Compartilham um pouco aqui, um pouco lá, um pouco acolá, espalhando suas sementes. É melhor estar com uma só pessoa, o que não significa a mesma pessoa para sempre. Sejam leais, abertos e compartilhem tudo com a pessoa com quem estão trabalhando e sigam com ela até onde for possível. Se for a vida inteira, ótimo. Se não, quando chegarem a um ponto em que não mais se comunicam, nem servem um ao outro e sentem que o relacionamento não vai evoluir mais, terminem e procurem outra pessoa que trabalhe com a vossa vibração.
É bem interessante esse trecho aqui, porque eles falam da monogamia. E aqui não é num sentido moral, né? Tipo, vocês têm que estar com uma pessoa só pro resto da vida, vocês têm que ficar com uma só pessoa. Eles explicam o porquê. Primeiro, por conta do nível de frequência em que a gente tá. Nesse nível de frequência, como a gente vive num planeta em que a monogamia é instituída e estabelecida, quando a gente tem muitos parceiros, a gente tende a ser menos honesto. Por quê? Porque não é uma coisa bem aceita. Então a gente esconde. E quando a gente entra nessa frequência, né, a gente não está sendo honesto, a gente veste máscaras para se relacionar. Então começam a criar muitos conflitos, muitos atritos. E nesse estado a minha frequência baixa. Então, além disso, eu também espalho muito a minha energia, no sentido de um pouco dela tá aqui, um pouco dela tá ali, com diferentes pessoas, e eu não consigo me sentir inteira e completa, e muito menos demonstrar minha verdadeira essência, ou seja, quem eu realmente sou. Tá? Então, por isso que a questão da monogamia é sugerida aqui por eles, para que a gente possa se conectar com uma só pessoa e estar com ela plenamente, completamente, tá? E aqui eles falam, inclusive, que não precisa ser para a vida toda, desde que a gente esteja 100% com ela ali, vivendo aquela experiência. Mas pode ser que no momento da vida a gente perceba que não há mais nada a evoluir um com o outro, a aprender um com o outro, porque lembra que no capítulo passado eles trouxeram essa questão de integrar as energias masculina e feminina dentro da gente e a gente se tornar esse ser completo que vai para um relacionamento buscando alguém também completo. Então, quando dois seres completos se encontram, existe uma troca ali, existe um aprendizado, existe uma evolução. A gente vai evoluir juntos, né? E nesse ponto chega um momento que talvez não haja mais troca ali, talvez realmente é o momento de cada um seguir o seu caminho e tá tudo bem. Nesse estado, né, quando a gente tá aberto para tudo isso e aceitando, a gente se abre para um novo relacionamento, né? E um relacionamento de uma frequência mais elevada ainda, né? E talvez aquela pessoa ela não conseguisse nos acompanhar. E esse novo relacionamento vai nos fazer evoluir cada vez mais. Então não existe uma regra, né? A gente não pode se apegar a relacionamentos que de certa forma não estão mais funcionando, porque a gente fica preso naquilo e a gente não evolui mais. A nossa frequência fica baixa, porque a gente está muitas vezes preso pelo ego, na verdade, porque a alma, a essência, ela não tem esse tipo de posse, ela sabe que ela vai estar constantemente evoluindo, crescendo e atraindo trocas muito positivas para si. Então é muito importante a gente olhar para essa questão aqui, tá? Não é uma regra monogamia, mas olhar para essa questão de estar completo, estar 100% com alguém. Isso é o mais importante aqui. Quando trabalham um a um intimamente, desenvolvem a confiança. A maioria das pessoas tem dificuldade em confiar em si mesmas porque não possuem um modelo de comportamento para a confiança. Podem aprender muito sobre confiança num relacionamento, porque o relacionamento age como um espelho, mostrando-lhes, a partir do outro, o que não conseguem enxergar a partir do vosso próprio ponto de vista. Mostra os vistos de fora, quando se abre a comunicação através da sexualidade, da intimidade profunda, e quando não estão usando a sexualidade como simples distração. Muitas pessoas usam a sexualidade como distração e como forma de fugir da intimidade, em vez de desenvolvê-la. Quando começam a receber energia, a olhar nos olhos da outra pessoa e a sentir calor e excitação, em vez de explorar um ao outro intimamente e espiritualmente, fecham o chakra do sentimento, vestem a vossa armadura e fazem sexo genital, superficial, pois é muito amedrontador e muito intenso aprofundar-se na rota da união plena dos dois corpos e dos dois espíritos. Às vezes, uma relação sexual quente é uma delícia, é maravilhoso. Nós só estamos dizendo que existe mais, existe muito mais e ninguém está impedindo que experimentem. Quem os impede são vocês mesmos, vossos preconceitos e o medo de derrubar vossas barreiras e limites. Aqui é interessante olhar para essa questão da confiança, né? O quanto para a gente é difícil se abrir porque é difícil confiar.
né? E o quanto o outro mostra como esse espelho essa questão pra gente, o quanto a gente atrai pessoas que não são dignas da nossa confiança, porque isso no fundo está refletindo a nossa crença de que ninguém é confiável. E se ninguém é confiável, claro que eu vou atrair pessoas que não são, para provar para mim que a minha crença está certa. Então esse viés de confirmação que existe no universo, né, da gente atrair aquilo que a gente vibra, é muito importante, porque se a gente está vivendo essa situação, a gente precisa olhar para dentro e ressignificar e principalmente restabelecer essa confiança em si mesmo, porque é essa a questão principal. Essa falta de confiança no externo é uma falta de confiança em si mesmo, no próprio poder, no próprio potencial, tá? Outra questão interessante é o quanto o sexo, né, enquanto ato sexual, ele é banalizado, ele é estimulado, até hiperestimulado muitas vezes, dependendo da sociedade onde a gente vive, mas o quanto essa troca ela é superficial, né, o quanto ela é apenas genital, o quanto a gente no fundo foge desse engajamento profundo, dessa comunhão de alma com alma, né, e o quanto nesse momento, quando a gente começa a sentir algo muito forte, muito profundo, a gente se fecha, a gente bloqueia o nosso cardíaco, e isso é muito, muito, muito sério. A gente vai se fechando, né, e a gente cria uma carapaça, uma concha, que a gente acha que está nos protegendo, mas só está nos diminuindo, só está murchando, né, o nosso próprio poder, e isso é muito sério, né, e esse medo de sofrer, entre aspas, esse medo de se entregar, só faz a gente sofrer muito mais, só faz a gente atrair relacionamentos baseados nessa escassez, e por isso a gente precisa perceber o que de fato está movendo a nossa alma, né, o nosso campo em busca de uma troca com alguém, né, de uma troca íntima. Isso é muito importante a gente começar a refletir o quanto somos nós mesmos que estamos por trás de todas as limitações que a gente experimenta, daquilo que a gente vê fora, né, e o quanto a gente também precisa perceber que nós podemos mudar isso de uma maneira muito leve, muito fácil e muito tranquila, tá? Confie nisso e comece a perceber como tem sido as suas trocas, tá? E como você se vê dentro dessas trocas também. Isso é muito importante, tá? De analisar e de perceber. Muitos dos medos que sentem baseiam-se naquilo que vocês mesmos criaram para si e naquilo que fizeram para os outros na vossa vida sexual. A vossa história sexual afeta todas as outras partes da vossa alma e, como tudo o que acontece com a alma, é transmitida em alto e bom tom por todo o corpo. Parem de se julgar, adotem uma posição neutra em relação às suas atitudes anteriores. Não importa o que descobrirem, não importa se parece terrível, não importa que seja difícil e não importa quanta violação envolve. Compreendam que o vosso propósito foi reunir dados e conhecerem a si mesmos. Então aqui é como se a gente tivesse que pensar que a nossa alma escolheu experienciar muitas visões da mesma coisa, do mesmo fato. Então ela resolveu experienciar, por exemplo, a sexualidade humana em todas as suas facetas, da mais conectada à mais desconectada. E quando a gente entra no julgamento, a gente se prende a uma situação mais desafiadora, uma energia que está relacionada àquilo, e a gente entra numa armadilha e fica girando em círculos ali, até um dia que a gente vai perceber que não adianta a gente ficar remoendo o que aconteceu, que não adianta a gente ficar se punindo, que não adianta a gente ficar revivendo aquilo. Então isso pode acontecer amanhã, isso pode acontecer nessa vida ou em outras experiências, tá? A gente carrega isso por vidas. Então a gente precisa simplesmente soltar, aprender a se aceitar, né? E se perdoar. Para mim, perdoar é aceitar, simplesmente isso, porque senão a gente fica muito preso nessa questão do ego, né? De perdoar ser uma coisa muito elevada e que de certa forma envolve também o julgamento, né? Porque quando eu perdoo é como se eu estivesse dizendo eu tô certa e você tá errado, né? Ou para você mesma, né? Num outro momento eu estava errada e hoje, como eu sou muito elevada, eu vou me perdoar. Eu acho que passa uma ideia um pouco distorcida das questões. Eu acho que aceitar, se aceitar e soltar aquilo como foi, sem tentar mudar, sem tentar fazer nada, sem tentar se vingar, né? Como muitas vezes acontece, é a melhor
melhor forma da gente viver livre, né, e seguir em frente da melhor forma. A sexualidade é uma frequência. Representa aquilo que não foi roubado de vocês, embora vossa história, memória e identidade tenham sido pilhadas e espalhadas. A capacidade de descobrir quem são foi deixada intacta, e o caminho para essa descoberta é a experiência sexual. É claro que isso nunca lhes foi ensinado. As igrejas tornaram-se organizações empresas com o objetivo de controlar a religião e o desenvolvimento espiritual, como também de criar empregos, uma hierarquia, um clube. Pouquíssimas igrejas têm o propósito de informar o povo. Vocês normalmente não pensam em religião como algo que os mantém informados, pensam? Qualquer religião que traga informação está operando na vibração da verdade. É importante a gente perceber que a sexualidade, a energia sexual, ela é uma frequência, assim como as nossas emoções. E é uma frequência extremamente elevada, que a gente consegue acessar a partir da troca sexual com o outro. E isso que é importante e que eles estão tentando passar aqui, tá? Que uma das formas da gente acessar toda a nossa totalidade, todo o nosso eu multidimensional, é sim a partir dessa frequência, dessa energia. Por isso ela foi tão manipulada, por isso que ela foi tão distorcida, por isso que existe esse controle de certa forma sobre essa energia que a gente possui, tá? Porque ela é libertadora quando a gente aprende a usá-la como esse manancial de libertação, tá? De acesso a outras dimensões também. Então é muito importante ver aqui o papel das igrejas, tá? E aqui eles falam, né, justamente desse papel que elas teriam de informar as pessoas, né? E não é muito bem o que elas fazem. Elas tentam doutrinar, né, dogmatizar, e pouquíssimas, né, tem essa questão de informação, de trazer a verdade, né? Mas aqui, de novo, sem nenhum tipo de crítica, de julgamento, apenas trazendo os fatos, tá? Esse é o ponto, são fatos. A igreja, qualquer uma, né, de qualquer religião, ela traz um conjunto de normas, um conjunto de regras, e para você fazer parte dela, você tem que concordar. É como se você assinasse um contrato social. Então, é nesse sentido, né? E ela muitas vezes faz as pessoas acreditarem em determinadas coisas, e a gente tem que aceitar aquilo como verdade, né? Se a gente questionar, se a gente começar a duvidar, já não dá muito certo. Então perceber como sim, né, acaba sendo uma forma de controle e manipulação das massas, da qual a gente está se libertando cada vez mais. Os planos espirituais são lugares de existência aos quais o corpo humano não tem acesso. Como a sexualidade era uma oportunidade para que os seres humanos recuperassem sua memória, se unissem ao seu eu espiritual, ao Criador espiritual e encontrassem a avenida que conduz ao plano espiritual, as igrejas chegaram e anunciaram que a sexualidade destinava-se exclusivamente à procriação. Ensinaram-lhes que a única razão da existência da vossa sexualidade era a reprodução. A sexualidade foi considerada uma coisa muito ruim. Disseram às mulheres que a sexualidade era algo que tinham de se submeter para servir aos homens e que elas não dispunham de controle sobre o processo da reprodução. Elas acreditaram. Por isso, até hoje, vocês acreditam não possuir controle sobre esta parte do vosso corpo. Decisão e intenção é o que concretizam as experiências do ser humano. Vocês podem determinar quando ter ou não ter um bebê. Se a mulher tivesse percebido que possuía esta capacidade no decorrer dos últimos milênios, se tivesse sido capaz de explorar seu eu sexual sem medo de engravidar, homens e mulheres talvez tivessem descoberto que eram muito mais livres do que lhes foi induzido a acreditar. Eu acho que essa parte do controle, da repressão, a sexualidade, a gente conhece muito bem, né? Porque a gente ainda carrega esse peso, essa culpa, essa questão do pecado, né? Do sexo como algo sujo, por exemplo. Tudo isso são crenças colocadas na gente para impedir que a gente acessasse a nossa liberdade, o nosso pleno potencial de criação da nossa realidade, principalmente, porque a energia de criação é a mesma. Ela serve para
gerar uma vida, né, fisicamente, concretamente falando, mas para criar tudo aquilo que a gente intencionar, né? Eu gostei bastante dessa frase, eu acho que ela serve para tudo na nossa vida, não só para essa questão sexual. Decisão e intenção é o que concretizam as experiências do ser humano. Então, se eu tomo uma decisão e se eu tenho uma intenção, aquilo em algum momento vai se concretizar na minha vida, tá? E quanto mais forte a minha energia, mais direcionada ela estiver, mais rápido e mais fácil isso vai acontecer, né? Então existe sim, digamos, graus em que eu posso manifestar algo, mas tudo começa com certeza a partir de uma decisão e de uma intenção que eu tenho, tá? Isso é importante aqui para tudo na nossa vida. A descoberta da frequência mais elevada da sexualidade tem origem no amor. Nada tem a ver se o relacionamento é homo ou heterossexual. Tem a ver com dois seres humanos dando prazer um ao outro e com isso abrindo novas frequências de consciência. Vocês compraram muitas ideias sobre o que é adequado e o que é inadequado na expressão sexual. É bem importante a gente frisar aqui isso, né? Aqui a gente não tá falando de sexo para procriação, a gente não tá falando de homem e mulher, apesar de hoje existirem inclusive outras formas de procriação, né? Eu posso fazer isso em laboratório, por exemplo, né? Eu não preciso necessariamente daquela troca sexual entre duas pessoas, mas aqui a sexualidade que tem a ver com a energia sexual, que é muito importante a gente perceber que tem origem no amor e por isso tem uma frequência elevada, ela pode se estender a relações hétero ou homoafetivas, tá? Não tem nada a ver com ser apenas entre homem e mulher, porque uma vez que eu esteja completo com a minha energia masculina ou feminina, eu posso me juntar com outra pessoa completa, seja ela homem ou mulher, né, externamente falando, que também está completo com a sua energia masculina e feminina. O que acontece é que a gente não pode ir para o outro buscando essa parte que nos falta. E isso serve tanto para relacionamento hétero quanto homossexual, tá? Isso é importante também. É o tipo de troca que eu estou buscando, tá? Porque existem relações disfuncionais, existem relações de codependência, tanto entre homens quanto mulheres, tá? Entre todas as trocas aí, né? Homens, mulheres, mulheres, mulheres e homens. Isso tem a ver com a questão mal trabalhada dentro de cada um. Então, quando eu tô completo, quando eu fecho na minha chama gêmea, eu estou pronta para viver um relacionamento pleno e feliz com qualquer pessoa, não importa o sexo que ela tenha, né? O gênero que ela tenha. O amor é a essência a ser criada em todos os relacionamentos. Se você ama e respeita uma pessoa, não importa a sua composição de densidade. O que importa é a vibração do amor e como você explora esse amor. Essa união que ocorre com a integração das partes masculina e feminina, formando a chama gêmea. O ideal é que a sexualidade seja explorada através dos sentimentos. O terceiro e quarto chakras ligam vocês ao eu emocional e compassivo, que os liga ao eu espiritual. O eu espiritual é a vossa parte multidimensional, através da qual existem em várias formas simultaneamente. A vossa missão, o vosso compromisso e tarefa consiste em estar consciente dessas realidades na identidade em que se encontram. Quando estão conscientes, podem sintonizar-se com diferentes frequências, pode lembrar-se de quem são e alterar a frequência vibratória deste universo. Então aqui eles já começam a fazer essa junção da questão da sexualidade, né, da energia sexual que ativa o terceiro e o quarto chakras, né? O terceiro é o plexo solar, que é o chakra umbilical, que fica logo acima do estômago, e o quarto chakra, que é o do coração. Esses dois centros aqui, o terceiro ele fala das nossas trocas com as pessoas, né? Por isso que ele está relacionado aí a essa troca sexual, a energia de troca, né?
E o quarto chakra, ele fala do amor, né? Do amor incondicional, do nosso eu real. E ao mesmo tempo o segundo chakra com certeza está envolvido aqui, porque ele é o chakra sexual, né? Então na troca sexual toda a nossa energia mais profunda, mais emocional está alojada ali também, tá? E o chakra do coração, que é o quarto chakra no caso, ele expande esse amor compassivo, ele expande o amor real, então é o sentimento mais puro que está jorrando, né, emanando a partir do centro do nosso peito, enquanto no chakra sexual ficam as nossas emoções, às vezes até um pouco baixas. Por isso que quando eu fecho o meu cardíaco e eu faço essa troca apenas do segundo e do terceiro chakras, né, porque o terceiro sempre vai estar ativo, porque é a troca entre os dois campos de energia, né, mas as emoções elas vêm do segundo chakra. Essas emoções elas podem ser muito desafiadoras, né, emoções de dor, de mágoa, de medo. Então a gente pode ter essa relação mais, como eu posso dizer, mais problemática, onde a gente projeta muitas coisas, onde a gente, né, de certa forma atrai pessoas para cutucar essas feridas na gente, para que a gente possa tomar consciência e curá-las, né? Então pensa numa ferida que está ali, né, latente, escondidinha, e eu nunca a vejo, eu nunca acesso de nenhuma forma. Eu vou viver minha vida tranquilamente, eu não vou fazer nenhuma relação com isso, eu não vou pensar, tomar consciência que eu preciso curar, que eu preciso olhar para ela, que eu preciso cuidar dela e finalmente curá-la. Então essas questões, né, que cutucam a gente, que ferem a nossa alma de alguma forma, tem a ver com o universo mandando sinais a partir da nossa própria frequência, da nossa própria vibração, e não como castigo, como às vezes a gente pode pensar, para que a gente perceba, tem alguma questão aqui, deixa eu olhar para isso, deixa eu olhar para essa ferida, deixa eu olhar em mim o que está doendo, porque a outra pessoa ela vai servir apenas de espelho. E isso é importante a gente ter em mente também, tá? Nós gostamos muito de falar sobre sexualidade devido ao mistério que a cerca neste planeta. Certas escolas esotéricas guardaram secretamente algum conhecimento sobre o potencial da sexualidade. Vocês são criaturas eletromagnéticas e quando se unem fisicamente a outra criatura humana, somam frequências eletromagnéticas. Quando as vossas frequências estão sintonizadas e unidas pela vibração do amor, coisas incríveis podem acontecer. A gente tem que pensar que o sexo é uma troca de frequências eletromagnéticas, que o nosso corpo, o nosso campo, ele pulsa essas frequências. E quando essas frequências elas estão baseadas no amor, numa vibração muito elevada, aquilo expande o nosso campo. Então é como se a soma, né, de dois corpos, ela não desse simplesmente o dobro daquela energia, mas ela triplicasse, quadruplicasse, expandisse muito mais, sabe? Então tudo que a gente pensa, tudo que a gente emana, tudo que a gente vibra é potencializado a partir dessa troca muito profunda e muito amorosa entre duas pessoas. Por isso que esse movimento é tão importante e tão libertador. Nesse processo, a gente pode ativar o nosso eu multidimensional e a gente pode acessar outras realidades, tá? A gente pode ter consciência de outras experiências que a gente está vivendo ao mesmo tempo. Eu sei que isso parece um pouco complexo para nossa mente linear, mas é muito do que está acontecendo, né? Desse despertar para essas realidades. É para isso que a gente está aqui também, para fazer essa integração entre todas as nossas vivências, experiências paralelas, né? Que está muito relacionado ao nosso eu multidimensional, ou seja, que está vivendo diversas realidades em diversas dimensões ao mesmo tempo. Há milênios, quando a sociedade possuía uma visão mais matriarcal em determinadas áreas do planeta, a energia da deusa podia chegar e trabalhar dentro de certos indivíduos. A mulher tinha consciência de sua força, sua intuição, seu chakra do sentimento, sua ligação e seu desejo de criar vida. Ela sabia também que jamais teria de conceber um filho se não fosse essa a sua intenção. Eu acho bem interessante porque eu acho que essa é a terceira vez no livro que eles falam dessa questão, que a mulher consegue escolher
quando ela quer conceber um filho ou não, tá? Quando ela quer ter um filho. E pelo que dá a entender, isso independe da troca sexual, quer dizer, ela pode sim ter trocas sexuais saudáveis com alguém e não necessariamente engravidar, porque é uma questão de intenção, é uma questão de escolha. E muitas vezes, como a gente não tem esse conhecimento, a gente faz uma troca sexual com alguém no medo, né, daquilo acontecer. Então, o que eu estou vibrando? Eu estou vibrando gravidez, gravidez, gravidez. E eu acabo gerando aquilo que eu tenho medo, né? Muitas mulheres acabam engravidando dessa forma, né? Então a gente tem que começar a perceber isso. E o segredo aqui é confiar, né? Então, assim, você confia o suficiente, você consegue manipular a sua energia, manipular o seu ego e o seu medo a ponto de ficar tranquilo em relação a isso, porque da mesma forma que existem pessoas que engravidam assim, existem mulheres que tentam de maneira consciente, mas inconscientemente elas não querem. Né? Então a questão da gravidez também, quando ela não acontece, é porque no fundo tem traumas, tem bloqueios, tem questões que a mulher precisa trabalhar antes daquilo acontecer, porque inconscientemente ela está vibrando no não quero, a intenção dela é negativa, né? E não negativa de ruim, negativa de não, né? Então a gente tem que perceber esses mecanismos, o quanto o nosso inconsciente no fundo está por trás das nossas decisões, mesmo que a gente ache que é consciente. Para que a sociedade patriarcal pudesse se estabelecer e a Terra estivesse preparada para essa transformação de consciência, a energia feminina teve de adotar uma posição secundária. Assim, a força feminina, a energia, a compreensão da sexualidade foram suprimidas. Nos tempos modernos, nos últimos 2000 anos, as mulheres que habitavam o planeta não acreditavam poder controlar a natalidade, consideravam a sexualidade perniciosa e repulsiva, achavam que o sexo só poderia ocorrer dentro dos laços matrimoniais, etc. Isso tudo foi uma campanha publicitária. Uma das campanhas publicitárias atuais para criar um medo ainda maior em relação à sexualidade e sua expressão são as novas doenças, AIDS, herpes e todo o resto. Vocês leem sobre essas coisas nos jornais e sentem medo da vossa própria expressão, da vossa própria intuição e da vossa própria alegria. Percebem? Aqui é interessante, né, a gente ver como isso, de certa forma, tem a ver com esse sistema de controle que a gente vive aqui, tá? Então, claro que ia ser criada uma religião que ia tentar fazer esse movimento de controle através da fé, né, digamos assim, mas também iam ter outras formas, né? E uma delas é justamente trazer essa questão do sexo como sujo, como algo negativo, como algo ruim, né? Colocando culpa, colocando a ideia do pecado. E mais recentemente, já que a gente percebe que a igreja tem perdido muita força sobre a mente das pessoas, né? Elas estão se libertando um pouco já disso. Criam-se doenças, tá? E aqui realmente criadas, tá? A gente tem que pensar que a doença, ela é uma disfunção criada, né? Porque o nosso corpo, ele vibra saúde, ele é saúde perfeita. E tudo que está relacionado ao contrário disso é uma criação, né? E não necessariamente uma criação em laboratório, mas sim é colocado na nossa cabeça que podemos ficar doentes, por exemplo. Então a gente tem que expandir um pouquinho mais a nossa mente se a gente quiser ir além do que está sendo dito aqui, tá? A gente não pode ficar muito preso ao que é, porque a gente pensa assim, tá, a vida toda falaram sobre doenças, a vida toda a gente ouviu sobre o pecado quando a gente ia na igreja e a gente concordou. Aí quando vem uma ideia diferente, revolucionária, que tenta libertar a gente de tudo isso foi tão bem incrustado na nossa cabeça, tão bem implantado, que a gente duvida, que a gente não consegue aceitar, que a gente não consegue confiar que isso pode nos libertar. Só que aquilo que foi dito e ia de certa forma nos prender, nos prejudicar, a gente aceitou tranquilamente, né? E aí o estrago tá feito, digamos assim, né? Então a gente tem que realmente olhar para tudo isso que a gente está acessando e deixar que isso penetre no seu inconsciente e substitua tudo aquilo que foi colocado ali, que tentou te diminuir, que tentou fazer você pensar que você era uma pessoa ruim, uma pessoa suja, né? Que toda essa questão com a sexualidade, que é o que a gente está trabalhando nesse capítulo, era uma coisa negativa, e não é, tá? E é interessante porque se a gente for olhar a metafísica da doença,
A gente vai perceber que tanto a AIDS quanto a herpes estão relacionadas à culpa em relação à sexualidade, tá? Estão relacionadas em relação à culpa da nossa sensualidade também, da nossa energia sexual. Então, tudo isso está muito relacionado a essa campanha publicitária que eles citam aqui, a essa ideia que foi embutida na gente de sentir culpa, que tem muito a ver com a questão do pecado também, tá? Então, começa a perceber isso, começa a sair da caixinha, né, e libertar a sua mente para expandi-la cada vez mais. Antes do vosso DNA ser rearranjado, a maneira pela qual muitas pessoas atingiam os planos superiores e conseguiam subir as escadas de si mesmas para alcançar as frequências extraplanetárias era pela união eletromagnética através do amor. Elas criavam uma experiência semelhante a um foguete que as lançava em outros sistemas de realidade. Este foi um dos maiores segredos do planeta guardados às 7 chaves. Conversamos com muitas pessoas que já tiveram experiências sexuais de absoluta profundidade. Desejamos salientar que não estamos fazendo distinções ou julgamentos em relação a seus parceiros e gostaríamos de sugerir que vocês também não o fizessem. Esse tipo de programação está superado. Não tem a menor importância o fato de se unirem uma pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto. Estamos falando da união de 2 seres humanos, da maneira mais apropriada que encontram para ligar-se fisicamente e criar amor, porque estão partilhando amor. Quando integridade e amor estão faltando numa união de corpos humanos, os seres humanos começam a não gostar da experiência. Isto pode criar toda espécie de resultados nocivos no corpo físico. A gente precisa perceber que o mais importante de tudo é a união pelo amor, com o amor, através do amor, dentro da frequência mais elevada do amor, tá? Porque é justamente essa falta de amor nessas trocas que faz as pessoas terem problemas, terem questões, desenvolverem ali essa falta de confiança, porque a falta de confiança, ela tá muito relacionada a não se sentir digno e merecedor de amor, né? Eu acho que isso é importante a gente perceber também, se a gente for cavar, digamos assim, a origem desse sentimento, dessa crença, tá muito relacionado a um não merecimento de amor, a não se sentir digno, porque em algum momento ela viveu uma situação, enfim, geralmente na infância, né, ou em outras realidades, em outras experiências, em que ela não se sentiu merecedora, né? Ela não recebeu e ela entendeu que era porque ela não era merecedora. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas dores, com essas feridas, porque às vezes elas vêm de uma distorção que a gente faz de uma situação e a gente em algum momento precisa voltar lá e curar isso e perceber que foi a nossa criança, que foi o nosso inconsciente que viu da maneira errada, mas que todos nós sim somos não só merecedores, mas portadores de amor. Então não tem como a gente não ser merecedor se a gente já tem amor, se a gente já é amor. Como não merecer uma coisa que a gente já é, que já está dentro da gente? Porque a gente projeta no fora, né? Como se a gente fosse receber algo, mas a gente não recebe, aquilo já está dentro da gente. Então isso ajuda muito a libertar também, tá? Essas crenças e essas questões. Foi-lhes permitido ficar com a frequência do orgasmo na sexualidade para que pudessem lembrar-se da vossa identidade superior. Quando essa energia ou história de cada um de vocês for revelada e descobrirem quem são, vão unir diversos corpos da vossa identidade pessoal multidimensional na forma física. Para receber o impacto total da vossa estrutura, da vossa identidade, deixem as 12 hélices se acomodarem no corpo e permitam os filamentos de códigos luminosos se rearranjarem. Este processo está ligado ao corpo mental, que é evidente, liga-se ao corpo físico. O corpo emocional, ligado ao corpo espiritual, é o corpo que todos querem evitar. Vocês dizem, eu quero evoluir, eu quero uma aceleração rápida, mas não quero passar pelo chakra do sentimento para realizá-la. Assim como eu acabei de falar que nós já somos esse amor e que por isso não tem como a gente se sentir merecedor ou não de uma coisa que a gente já tem, que a gente já é, essa transformação, né, essa aceleração, essa evolução que a gente quer passar sem
de certa forma, tocar no chakra do coração, no sentimento, no seu centro de força que pulsa ali, também não faz sentido, porque a gente já essa é a nossa essência que está ali. Então, no fundo, é só um medo ou um receio, talvez, de ativar quem a gente é de verdade, de ativar o nosso centro de força interna, né? Então, é como se fosse alguma memória, alguma dor, algum bloqueio, de algum momento em que isso aconteceu e a gente foi, de certa forma, podado novamente ou perdeu esse acesso, né? A gente tem essas memórias, de certa forma, de quando tudo foi cortado, tirado, né? Emaranhado dentro da gente. Então, talvez seja esse receio que a gente tenha, mas não tem como, né? Essa evolução, na verdade, é só uma ativação de quem a gente, no fundo, já é. A gente não está buscando nada, porque a gente já é tudo isso. A gente só precisa tirar as camadas, parar de se identificar com elas, na verdade, né? Aceitá-las como parte de nós, como roupinhas que a gente foi colocando, de personagens que a gente foi experimentando ser, mas que no fundo, né, o ator principal, né, a pessoa que está ali, o ser que está ali, vivendo todas essas histórias, ele continua por baixo de tudo isso, e ele só foi acumulando personagens, né? Então a gente integra todos eles em algum momento, e isso é o eu multidimensional, é isso que vai acontecer, é essa integração do ator com todos os personagens que ele viveu, como se ele tivesse um acesso fácil e rápido a cada um, né, o que de melhor cada um tem quando ele precisasse daquilo, né, na vida dele, a partir de então, porque ele vai estar integrado, ele não vai estar mais fragmentado, e isso é interessante aqui. Vocês estão ligados a seus eus multidimensionais através das emoções, e é nestas mesmas emoções onde primeiro esbarram e ficam presos. Aceitem a vossa bagagem emocional, ela tem uma razão de existir. Muitos gostariam de embrulhar sua bagagem emocional e jogá-la no lixo, como se fosse uma coisa muito feia e não fizesse parte de vocês. Essa bagagem é uma porção sombria da vossa identidade que não querem aceitar e com a qual nem querem conviver. Nós compreendemos quando às vezes dizem: detesto essa parte de mim. Quero acabar logo com isso, varrer tudo para baixo do tapete e esquecer. Chega dessa história. Mas lembrem-se, a vossa bagagem, os vossos assuntos pessoais são os tesouros da vossa vida. Vocês aprendem com eles. Concordaram em mudar, em atrair luz para o vosso corpo e a receber a família da luz neste planeta. Uma vez que luz é informação, vocês precisam lidar com todas as coisas que esconderam de si mesmos. A sexualidade é o primeiro tema, pois se trata do vosso eu secreto, o eu de quem vocês se escondem. A sociedade disse a vocês: isto é bom, isto é ruim, podem fazer isto, não podem fazer aquilo. De onde vieram essas leis? Aliás, quem fez todas as vossas leis? 2 pontos importantes aqui. Eles vêm falando o livro todo, né? Que o nosso eu multidimensional, ele é ativado, ele é acessado através das emoções, tá? Então, enquanto a gente não aceita quem a gente é e tudo que a gente sente em toda a gama de emoções, em todo o espectro de emoções, né? Como se fosse um arco-íris ali, mas eu só gostasse de 2 ou 3 cores e as outras eu falo não quero, eu não consigo formar o arco-íris, eu não consigo ser eu mesmo, eu não consigo me integrar para poder acessar o meu eu multidimensional, tá? Então a gente tem que entender que é só um personagem, que é só uma história, que é só uma das facetas que eu estou vivendo, porque eu aceitei vir para uma densidade menor e isso incluiria viver tudo que se tem aqui, né? Como se eu tivesse que estar muito bem disfarçado e totalmente identificado com essa questão, porque senão eu conseguiria passar de certa forma alheio, né, incólume a tudo isso, de uma maneira muito tranquila, ok, mas eu não conseguiria me envolver o suficiente para passar por esse processo, para fazer o que eu tenho que fazer, porque a vontade que daria na primeira questão era ir embora daqui. A gente não ia conseguir ficar preso aqui, não teria cola, porque
senão a gente ia querer ir embora. A gente ia começar a se distanciar tanto das questões aqui, né, das coisas que não fazem menor sentido para nossa alma, que já é tão elevada, mas não no sentido de superior, mas no sentido de já ter parado de se identificar com essas questões de baixa vibração há um bom tempo, né? Então é mais desafiador para a gente, de certa forma. Então era necessário, mas isso não diz quem a gente é, isso não condiz com a nossa alma, isso não condiz com o nosso verdadeiro ser. Então a gente precisa simplesmente aceitar isso como parte da nossa experiência, como parte da nossa missão, mas não é quem a gente é. Tá? Mas mesmo assim eu aceito e eu entendo, eu compreendo, eu entrego, eu solto, eu aceito todas as vezes que eu tive sentimentos mais baixos, porque eu estou nessa faixa de frequência, não tem como a gente não sentir isso, tá? Outra questão é a gente questionar mais uma vez essa questão do certo e errado, do pode e não pode, e começar a ver quem que faz essas leis que a gente segue. Quem que está criando essas leis? A que interesses essas leis servem? Porque muitas leis, muitas questões, vocês podem perceber que não servem ao bem mais elevado de todos, né? Das pessoas em geral. Serve a alguns interesses particulares, né? Não serve para o coletivo. Então a gente tem que começar a questionar mais e não aceitar tudo, tá? E não é assim não aceitar de ser rebelde, né? Tipo, não é isso, não é sair brigando, mas dentro de você, não deixar que aquilo tome conta de você e faça você ficar preso em uma gaiola mental, em uma caixinha ali de regras, de leis, de condutas que não condizem com o seu ser. Tá? Então aqui é muito importante, a mensagem é muito clara: libertem-se sexualmente, libertem a sua energia sexual, usem-a com sabedoria e escolham um parceiro de vida, de alma, né? Que você consiga fazer essa troca muito profunda e muito amorosa, de coração aberto, tá? Não se preocupem se é uma pessoa para a vida, se não é, apenas façam essa troca, tá? Às vezes aquilo que a gente tanto busca, no fundo se esconde nessa abertura que a gente não dá. E essa pessoa que a gente tanto espera, ela não vai acontecer, ela não vai chegar enquanto a gente não abrir o nosso chakra do cardíaco, enquanto a gente não abrir o nosso centro de força, luz e amor, né? E é isso que a gente não entende, a gente fica esperando, primeiro o outro, primeiro eu tenho que ver se ele vai se abrir, aí eu me abro. Então a gente não vai conseguir, né, achar essa pessoa, porque você só vai atrair pessoas fechadas tanto quanto você, né? Então isso é muito importante a gente começar a rever, a resgatar aqui, tá? Vocês ficam presos por não conseguirem ler os símbolos da linguagem que falam consigo mesmo. Por isso alongam as vossas histórias, só gostam delas porque distraem a vossa atenção. Se não tivessem uma história, quem conversaria com vocês? Observem o vosso corpo e percebam o que ele lhes está ensinando. O ideal seria que curassem suas mazelas, criando bem-estar e alegria à medida que fossem aprendendo a permanecer mais centrados no vosso corpo e a adquirir uma nova identidade da vossa sexualidade. Então eu encerro esse capítulo por aqui, focando principalmente na gente mudar o nosso foco daqui para frente, criando mais bem-estar, mais alegria, mais harmonia na nossa vida, enquanto a gente cura as nossas questões, ou seja, a gente para de se identificar tanto com elas e se centra cada vez mais no nosso corpo, nas nossas emoções e sensações que a gente atinge, que a gente atrai, que a gente vive a cada troca que a gente faz com o mundo, principalmente com uma pessoa que vai estar pronta e vai estar disposta para fazer essa troca sexual de uma maneira muito profunda e muito alinhada com a gente. Eu desejo de verdade que vocês encontrem essa pessoa, que você realmente tenha já essa pessoa na sua vida, né? E talvez possa conversar com ela sobre isso, mas principalmente que você encontre, se você ainda não tem. E pode ter certeza que ela existe e ela está pronta para fazer essa troca com você, tá bom? Respira fundo agora, fecha os seus olhos e só respira por alguns minutos, por alguns segundos e foca a sua atenção logo abaixo do seu umbigo, no seu segundo chakra. E sente essa energia, essa potência sexual crescendo desse chakra,
E imagina uma luz vindo e limpando desse chakra todas as dores, todos os medos, todos os bloqueios, todos os traumas. Agora sobe um pouquinho a sua atenção para a região do seu estômago, logo acima do seu umbigo. Imagina esse centro de troca do seu corpo vibrando positivamente, abertamente, pronto para fazer trocas mais positivas na sua vida. Imagina uma luz limpando toda energia desqualificada, todo medo de se abrir, deixando esse chakra completamente limpo, energizado e pronto para trocas mais elevadas na sua vida. E finalmente foca no centro do seu peito, no quarto chakra, chakra do sentimento, chakra cardíaco. E sente o amor pulsando forte aí dentro. Sente esse amor limpando todo o seu corpo, todo o seu campo, purificando todas as dores da sua alma. Imagina que ele vai se expandindo por todo o seu corpo e fazendo você se sentir amado, amada, pleno e confiante em si mesmo, porque você acessou o sentimento mais puro que existe dentro de você. Respire, pode ir voltando a sua atenção para o momento presente, para o seu corpo, pode abrir os olhos, pode voltar para a sua vida agora, tentando integrar cada vez mais todo o conhecimento que você está acessando aqui. Nos vemos no próximo capítulo.